E agora, meu Deus do céu? Pai, mas como assim? Se vira. Então vem aquela história, quando você tá na zona de conforto, foi muito bom ele ter feito isso comigo. Dá medo sim. Dá medo sim, muitas vezes você para. E agora? Só que você não pode deixar esse medo tomar de conta. Eu fiz farmácia, fiz bioquímica, fiz pós-graduação em saúde pública, com ênfase na saúde da família. E aí quando cheguei, depois que eu formei, né, vim para Balsas, procurei emprego, muito complicado. E aí os dias foram se passando e a aflição e aquela vontade de trabalhar, né, de recém-formado, de mostrar, né, e um pouco de medo, será que eu sei mesmo, será que é assim mesmo, né? E aí acabou que montei a farmácia, já tinha 1 ano de formada, 1 ano e pouquinho, montei a farmácia, muito desafiador, porque assim, eu sempre fui uma pessoa de me planejar muito, sabe? Então, esse negócio de eu ir para um lugar, de eu não saber como que é lá, de eu não saber o que vai acontecer lá, isso me gera uma ansiedade danada, sabe? Porque eu gosto de saber. Então, assim, quando chegou o momento de dizer, não, você vai ter a sua farmácia, eu já tinha pesquisado como que funcionava, como que eram os impostos, como que eram os preços, como que eu poderia trabalhar, a minha margem de lucro. E assim, a farmácia, ela é um comércio bastante desafiante. Por quê? Você trabalha com saúde, você trabalha com vida, então você tem uma responsabilidade ainda muito maior, né? Porque se você dispensar um medicamento errado, trocado, e acontecer alguma coisa com o paciente, né? Os preços são tabelados pelo governo, né? Então você realmente precisa ter na ponta do lápis tudo isso, né? De chegar e saber quanto eu posso dar de desconto, qual preço eu posso realmente, né, fazer uma promoção ou alguma coisa. Até porque até promoção é complicado, né? Medicamentos tarjados, medicamentos que precisam de receita médica, você não pode, é diferente. Não é igual uma roupa que, eu tenho um monte aqui, então vou fazer um queimão aqui e tal. Então, medicamento não é assim. E aí eu já tinha lido tudo isso, né? E bateu o medo. Bateu o medo. E aí, meu Deus, uma margem de lucro muito pequena, meu concorrente dá 10%, dá 15%, dá 20%, faz um queimão que eu não sei como compra um medicamento de um preço que eu não consigo comprar, como que eu vou revender assim? Então isso dava uma aflição. Passava a noite sem dormir, pensava, e agora, meu Deus, como é que eu vou fazer? Será que é isso mesmo? Será que é esse comércio mesmo? Eu não tinha opção. Por quê? Era o que tinha. Eu não tinha um outro emprego assim que eu pudesse ficar tranquila e dizer, não, vou esperar o momento. Não. Então, o que é que eu fiz? Eu encarei. É assim mesmo, vai ter que dar certo. E entrei. Inaugurei. Em 2010, inaugurei minha farmácia. E durante um ano não, em agosto inaugurei. E o meu pai me ajudou financeiramente até início de dezembro. Ele pagava os boletos. Ele não me deu assim, não, vou te dar esse capital de giro. Não, ele pagava os boletos. E quando chegou dezembro, no início de dezembro, ele virou para mim e disse, a partir de hoje eu não pago um boleto seu mais. E eu, como assim? Se vire. Claro, foi uma pressão, que com certeza, se eu não desse conta, ele iria me ajudar, né? Mas aí vem aquela parte do orgulho também, né? Ele tá fazendo isso para me testar? Será que eu realmente vou ser uma pessoa competente? Vou conseguir, né, tocar o negócio, dar a volta por cima? E esse ano eu vou fazer 12 anos no mercado. E ele não pagou mais nenhum boleto meu. E então assim, é desafiador. Você precisa buscar
as suas ferramentas e não fazer o que o vizinho faz, porque tu não sabe como ele conseguiu aquilo, né? Não é porque o meu vizinho vende de um preço muito abaixo, eu preciso vender também, né? Eu só posso fazer onde, como diz a história, dar o passo conforme a minha perna alcança. E é isso que eu tenho feito, né? Porque eu sou uma farmácia pequena, né? Não tenho rede nenhuma, não faço parte das grandes redes da Abrafarma, é só a minha mesmo. E com certeza eu tenho um diferencial para ainda estar no mercado. Porque empreender no Brasil não é fácil. É muitas coisas, além de simplesmente tu ter o produto e entregar. Como que foi escutar o teu pai do nada? Um baque. Hoje não paga mais um boleto. Tu é doido. Eu pensei, meu Deus, e agora? E agora, meu Deus do céu? Pai, mas como assim? Se vira. Então vem aquela história, quando você está na zona de conforto, foi muito bom ele ter feito isso comigo. Foi muito bom, né? Ele me desafiou. E eu me desafiei mais ainda, porque eu pensei, eu não vou lá bater na porta dele e pedir. Vou dar meu jeito, vou me virar. E aí assim foi. Foi desafiador. Ele me fez sair da zona de conforto e acordar, ó. Acorda, que agora é você e você, não tem para onde correr, né? E foi bom, deu certo. Mulher, essa palavra é muito forte, né? É uma coisa assim que tu não consegue explicar. Só mulher dá conta disso, eu não tenho nem dupla função, porque geralmente são dupla função. A minha é muito mais que dupla, né? Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou farmacêutica, eu sou empresária, eu sou mulher do agro, né? Eu tenho uma participação nessa parte administrativa, financeira do agro. Eu faço parte da diretoria da Rede Agro Mulher Mais. E realmente é muito desafiador. Você precisa, né, planejar, você precisa ter os pés no chão, fazer várias tarefas ao mesmo tempo, porque senão não dá. E sou cristã. Participo ativamente, sou serva do grupo de oração. Então são muitas coisas. Mas quando você realmente tem um objetivo e sabe que dá conta de fazer, e que nem todos os dias vão ser maravilha, nem todos os dias você vai estar lá com toda a força, vai ter dias que vai desanimar, vai ter dias que vai cair, vai. É normal, tá tudo bem. No outro dia você vai vestir a sua farda de Mulher Maravilha e pronta de novo. Fácil não é. Você realmente precisa, né, assim, ter muito planejamento, ter muita força de vontade também, porque precisa cumprir as tarefas, né? Elas precisam acontecer. E como que é isso na prática? Tá? Segurar tudo isso funcionando. Ensina pra gente. Eita, Rédia. Então, assim, eu divido meu tempo, né? Cedo eu já saio, deixo meu filho na escola e já vou para a farmácia. E assim, eu tenho como eu fico mais na parte gerencial do agro, então eu consigo conciliar, né, junto com a farmácia, né? Divido meu tempo para as atividades prioritárias, né, que realmente precisam de mim, porque praticamente assim, muita coisa, além da parte técnica de farmacêutica, tudo da parte administrativa sou eu que faço. Então eu divido o meu tempo, né? Faço as listinhas das tarefas, eu gosto muito disso, sabe?
porque senão você se perde, você acaba esquecendo as coisas que são prioridades, né? Então eu sempre fui assim, de anotar, eu gosto muito disso, eu anoto o que eu preciso fazer nessa semana que eu não posso deixar de fazer, o que é urgente, o que eu preciso fazer, mas que se sobrar um tempo eu faço. E não tem nada mais satisfatório do que tu pegar a agenda e olhar ali. Ok, ufa, cumpri tudo, né? E aí, dessa forma, eu consigo dar conta de tudo isso. É gratificante saber que, principalmente assim, eu paro e penso, né? Desde a minha infância, né? Tudo que eu passei, porque eu vim de família de pais separados, né? Meus pais separaram, eu era muito pequena ainda, eu tinha 10 anos. Eu era a filha mais velha e como os meus pais separaram e não tiveram um bom relacionamento, a carga caiu em cima de mim, né? Eu tinha que fazer o papel de mãe. Eu tinha que conversar com meu pai, o que ele dizia eu tinha que falar para minha mãe, que minha mãe queria dizer para ele, eu tinha que dizer para ele, né? E assim, foi pesado. Mas eu tenho muito orgulho da mulher que eu me tornei hoje, né? Isso me fez muito forte. Todas essas situações, né, me deixaram mais resiliente, né? Porque muitas vezes assim, quem não passou por tudo isso, não teve que aprender a ser forte diante das situações, às vezes não tem essa resistência que eu tenho, né? Então assim, eu consigo encarar hoje as dificuldades com mais leveza, devido a todo esse processo. Foi muito difícil, não foi fácil. A impressão que é que nossa, desespera. Não, é aquela história, quem te vê assim, então... Não adianta desesperar, para tudo tem uma solução. Agora, se eu ficar em desespero, eu não vou conseguir resolver. Alguma saída vai ter. Para isso eu preciso parar, pensar, e eu tenho uma característica em mim que, assim, como é que eu vou dizer, me ajuda muito, que é o autocontrole. Então assim, eu não sou uma pessoa explosiva, desesperadora, de não saber o que fazer, sabe? Eu paro, eu analiso, nem que às vezes dá vontade de voar no pescoço e torcer, né? Mas eu penso... E aí, dessa forma, eu consegui superar tudo isso, tenho orgulho da minha história, né? Porque me fez a pessoa que eu sou hoje. O maior desafio foi realmente, assim, ter o meu próprio negócio. Como eu já relatei antes, né? Toda essa questão, assim, de ser um comércio diferente, de empreender, né, diante de diversas situações, porque assim, hoje o que a gente vive, cada ano é uma coisa diferente, cada ano é uma surpresa diferente. Então assim, isso foi muito desafiador para mim, né? E depois que eu já estava, acho que se eu não me engano, 6, 7 anos já na farmácia, bem tranquila, houve a necessidade de ir para o agro, né? Porque o meu pai, ele é produtor rural, né? E assim, hoje o agro é a base da nossa vida, né? É a base do nosso sustento. Ele está em tudo. Desde o cafezinho da mesa, tudo. Tudo. O agro é tudo. É o que sustenta o mundo, né? E não é mais assim como era antigamente, né? Se você não estudar, tu vai para a roça. Hoje não é assim. Hoje, para você ir para a roça, você tem que estudar. Porque as máquinas são todas digitais, é tudo controlado, é tudo muito tecnológico, né? Então, assim, houve essa necessidade, né, do meu pai de ter uma pessoa de confiança dele para ajudar ele nessa parte.
né? Quando ele me convidou, eu fiquei receosa, né? Porque, tipo assim, totalmente diferente da minha rotina, né? Nada a ver com farmácia. E precisava do meu tempo. Porque era, assim, parte gerencial, né? Administrativo e financeiro. Porque se tu não tiver um administrativo bom, tu realmente saber o que, né, o que tu gasta, o que tu pode economizar, não adianta nada tu se matar trabalhando, porque tu não vai ter retorno. Né? Então, assim, eu precisei pensar muito, mas aí pelo outro lado veio, né, meu pai, meu Deus, como é que eu vou dizer não? Ele precisa de mim. Vamos lá, vou dar conta. Foi uma das coisas que eu deixei bem claro para ele, olha, eu não vou abandonar minha farmácia. A minha farmácia é a minha formação, é o que eu sei fazer, é o que eu amo fazer, né? Porque a farmácia é muito ampla, não é simplesmente ter um comércio, né? Vai desde você ter um comércio a diversos outros campos de atuação, né? E essa parte do cuidar, do se preocupar, do pós-venda, de ver que o paciente realmente está bem, usou o medicamento correto, melhorou, isso não tem dinheiro que pague. Né? Então, assim, foi uma coisa que eu deixei bem claro para ele. Eu vou, mas vai ter que ser conciliado os dois. Então, ele já aceitou sabendo que tinha isso, né? Então, assim, de certa forma eu tenho essa liberdade, né? Por conta de já entrar sabendo que tinha a prioridade. A prioridade é a farmácia, né? E depois o agro. Só que assim, quando você, né, resolve assumir um compromisso, você tem que fazer ele com maestria. Né? Não ia nada adiantar eu assumir esse cargo e eu não mudar nada na vida dele. Eu não mudar nada na empresa. Na minha vida, assim, uma coisa que mexeu muito mesmo foi a separação dos meus pais, né? Porque filho, ele não quer os pais separados. Ele não entende isso, né? Ele quer os dois próximos. Então, foi bem desafiador isso, né? Muito mesmo, assim, em todas as situações, né? Emocional, financeira. E também tive que aprender a ser forte. Foi, assim, uma coisa que até hoje eu tenho mais maturidade, eu compreendo, né? Eu agradeço a Deus por saber conduzir essa situação, né? Assim, eu não ter ficado com nenhum trauma, com nenhum bloqueio, né? Eu consegui passar por essa situação e isso me fez crescer, né? Com certeza foi o que ajudou eu me tornar a mulher que eu sou. E isso foi, assim, acho que o mais desafiante. Você acha que passar por isso, superar isso, ser mudada por isso, fez diferença em você hoje conseguir tocar tanta coisa, Sim. e os negócios funcionarem como funcionam? Sim, com certeza. Porque é aquela história, quando a água bate na bunda, aprende a nadar, né? Então, assim, se tivesse tudo bem, né? Se talvez nada disso tivesse acontecido, será que realmente eu ia ter essa resistência, né? Será que realmente eu ia pensar que eu era competente para dar conta de tudo isso? E hoje, assim, não vai pensar que é fácil, que não dá medo. Dá medo, sim. Dá medo, sim. Muitas vezes você para. E agora? Só que você não pode deixar esse medo tomar de conta. Porque é normal. Todo mundo tem medo. Todo mundo quer as coisas perfeitas. E se você for esperar o perfeito e se você for esperar o medo passar, você não vai fazer nada. Vai continuar a mesma coisa. Então, assim, tudo isso me tornou mais forte, me mostrou que
é assim mesmo, que todo mundo tem dificuldade, mas que se você quer, você consegue. Como eu sempre fui acostumada assim a estar ali naquela ativa, a estar enfrentando, então às vezes eu nem consigo enxergar, sabe? Eu estou começando a trabalhar isso, assim, a valorizar as pequenas conquistas, né? A enxergar com os olhos diferentes, porque a gente precisa comemorar, né? Mas eu acho que eu não sei nem te responder assim esse momento, sabe? Devido, assim, eu já tá tão acostumada a ser tão forte. Então, para mim era tudo meio que normal, né? Eu não conseguia parar e pensar, né? O quão forte eu fui, né? Como eu consegui tudo isso, né? Às vezes eu paro quando eu conversar com alguém que me fala isso, né? Eu não consigo enxergar em mim isso, né? Mas assim, alguém chega e fala, né? Você é uma guerreira, você é uma pessoa sensacional, exemplar, né? Fala algumas qualidades, e aí eu paro e reflito. Só que para mim enxergar isso, eu ainda estou num processo, né, de construção. Então, assim, esses 2 últimos anos, eles têm sido muito desafiador para mim, né? Assim, muita conquista, né? Tanto profissional, familiar, emocional, porque você tem que ter equilíbrio em tudo. Se você não tiver equilibrado emocionalmente, não dá. Então, esse ano de 2021 foi bem desafiador, né? Porque eu passei a minha vida inteira morando com a minha mãe, né? De certa forma, eu super protegia demais. E chegou um momento que eu parei, não, agora é a minha hora, é o meu momento. Não é que eu vou abandonar minha mãe, não é que eu não ame ela, mas eu preciso ter o meu momento, né? Ter a minha casa, né? Viver com a minha família, com a minha filha, com meu esposo. E deu tudo certo. E tá tudo certo. Então foi você... tão bom quanto você imaginava ou foi melhor? Foi melhor. Foi melhor. Só que você parar e analisar isso, né? É difícil, assim. Ai, meu Deus, como é que vai ser, né? Será que vai... Tu pensa... Na verdade, nós, seres humanos, sofremos antecipadamente, né? Às vezes, coisa que nem vai acontecer, mas tu já tá ali sofrendo. E você precisa enfrentar. Deu errado? Corrige o erro e arruma. Pronto. Imagina aí a Laura tá com 6 anos. 6 anos. Imagina a Laura com 16. Ave Maria. Quero nem pensar. Isso aí, Laura com 16 anos chega assim, mãe, tô pensando em empreender. Que conselho você daria para Laura de 16 anos te perguntando se ela deve ou não empreender? Com certeza deve. Com certeza deve. E eu vou ser a primeira apoiadora. Porque a mulher, ela tem isso nato. Ela consegue ver além, ela tem jogo de cintura, ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E é disso que o mundo precisa. E eu vou ser a maior apoiadora dela. Vamos empreender. Estou aqui para te apoiar. E para as meninas que já estão começando hoje? Não desanime, não desista, porque nem tudo são flores. Isso é em todas as áreas da nossa vida, né? E empreender realmente não é fácil. E não vai deixar de ser um caminho leve, né? Sem perrengues, né? Porque você vai ter toda essa situação, família, né, filhos. Basta, assim, você se reorganizar, né, você conversar, explicar, porque muitas vezes vai chegar um momento que os filhos cobram,
né? Mas assim, se você tiver um diálogo, se você explicar, se você se reorganizar, né? Tirar um momento só com eles e assim, reavaliar, eu estou fazendo alguma coisa que não deu certo, pois reavalia onde que precisa ser mudado, o que precisa ser feito e não desanime, porque a mulher hoje a tendência é cada vez mais aumentar esse mercado empreendedor pelas mulheres, porque elas têm uma visão totalmente diferente, né? Claro que hoje ainda precisa mudar muita coisa mudou, sim, muita coisa, mas ainda tem muita coisa a ser mudado, desde assim, a remuneração, né, da mulher hoje, ela faz o mesmo cargo que o homem e ela não ganha a mesma coisa, né? Mas vai mudar. E o caminho é esse, as mulheres elas estão à frente de praticamente todas as áreas. E hoje eu louvo e agradeço a Deus pela minha história, né, por tudo que eu passei. Foi muito desafiador. Quem me conhece sabe. E venci. Eu sou a Márcia Pezzini e eu faço acontecer.